Acabou agora há pouco o jogo do desespero. Internacional 1, Santos 1. Ninguém foi para lá, ninguém veio para cá. Ficou tudo instável do jeito que estão mesmo. O Internacional 3 pontos na frente do Santos e o Santos agora colou 1 ponto atrás do Vitória. É claro que eu poderia dizer aqui que com esse pontinho lá do Rio Grande do Sul, o Santos sai um pouquinho mais forte dentro do campeonato, porque o primeiro tempo do Internacional, os caras mastigaram, os caras remoeram o Santos e fez do Santos o que queria. Fez do Santos um brinquedo dentro de campo. E o Santos não se achava em campo. Eu não sei se é o Internacional que jogou tanta bola assim, ou se foi o Santos que imaginou que tinha ido lá no Rio Grande do Sul só para fazer um passeio, só para passear, porque o Internacional abusou de perder gols. E aí entra naquilo que eu falei durante a semana aqui, que eu vi o jogo do Internacional contra o Ceará e disse aqui que o time do Internacional não estava vivendo um bom momento, não é tudo isso que até eu poderia imaginar que era. E eu disse outra coisa aqui, que era para o Vojvoda colocar alguém marcando o Alan Patrick. Marca o Alan Patrick porque você anula meio time do Internacional. Só que o Santos não fez isso e acabou o Alan Patrick desequilibrando o jogo para o Internacional no primeiro tempo. Apesar do belo passe de peito do rapaz e a bela passagem do Mike. Ô Mike, você tá parecendo que você tá desviando de merda de boi dentro do campo, cara. Parece que você tá com medo da bola, parece que você tá fora de forma, meu. Que, que coisa ridícula! Você, do jeito que você foi naquela bola, o rapaz deu passe de peito, aí não dá. Olha, o Internacional perdeu não sei nem quantos gols. O Internacional poderia ter saído do primeiro tempo ganhando do Santos ali de 3-4-0, teria sido o placar mais justo do campeonato. Porque, afinal de contas, o Santos não conseguia nem chegar na área dos caras. Mas aí veio o mágico do Vojvoda. No intervalo, mudou o Santos, deu uma equilibrada melhor no segundo tempo. Deu uma equilibrada melhor no segundo tempo. Aí o Santos começou a ter um pouquinho mais da bola, o Internacional já começou a ficar um pouquinho mais preocupado, porque o Santos começou a gostar do jogo, e foi assim, logo ali aos... Quantos minutos foi o gol do Santos? Aos 17 minutos, o Santos acabou fazendo, empatando o jogo, um belo gol do Barreal. Uma jogada do Guilherme lá pela esquerda, matou no peito e aí sacudiu para o fundo da rede. Quer dizer, deu uma equilibrada no jogo. O Internacional tinha feito o primeiro gol, o primeiro gol não, o gol deles aos 19 minutos, na bobeada do Mike, um belo de um gol do Alan Patrick, que ele não vai perdoar mesmo, não vai perdoar. Depois, aos 36 minutos do primeiro tempo, teve outro sufoco também para o lado do Internacional, quer dizer, para o lado do Santos, porque uma bola na trave, bateu no brasão e saiu para fora. E logo seguidinho, ali aos 37 minutos, outra defesaça do brasão, que foi muito, muito bem nessa bola também. Aí depois, no segundo tempo, aí veio o gol do Santos aos 17 minutos. E aos 39 minutos, o brasão teve uma bela de uma chance, que saiu quase... Brasão não, o Gabriel Bom Tempo. Saiu quase na frente do Rocher e acabou chutando e o goleiro fez a defesa. E aí, aos 45 minutos, o jogador do Internacional teve outra bela chance lá no segundo tempo, chutou por cima, mas a realidade é uma só. Foi um jogo onde o Santos, como eu disse aqui no início, foi mastigado, foi remoído pelo Internacional, e aí no segundo tempo o Santos deu uma equilibrada. Parece, não sei, parece que o Santos vai jogar alguns jogos assim, que é jogos decisivos, parece que os caras vão assim, dormindo, cochilando, põe o fone no ouvido e parece que não fica imaginando o que vai ser o jogo, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não dá para você entender às vezes. Parece que entra em campo desligado. Não dá para você entender. E aí você fica ali torcendo ali, você já fica até nervoso já, porque
Você vê um time que não reage dentro de campo, um time que não vai dentro de campo. Meu pai do céu, meu Deus do céu. O Vojvoda hoje também tirou esse que dia que é hoje? Segunda-feira? Tirou essa segunda-feira para zoar mesmo com os torcedores do Santos, porque ele abusou. Eu até falei no vídeo que eu faço aqui da escalação que quase que ele substituiu ele mesmo. Quase que ele falou assim: eu fico fora e vem me auxiliar para o banco, porque ele mexeu em 6 posições. Eu não sei se foi tudo isso para ter essa vantagem toda. Às vezes você pode entender o que ele quis dizer. Que o Internacional ia vir para o abafa, e aí meu marcador mais aqui, o outro mais postado lá, cada um na lateral, e vamos fazer isso aqui. O Vitor Hugo vai fazer os lançamentos que o Ailton Lira fazia, e dar aquelas enfiadas de bola que o Giovani fazia. E aí, eu acho que ele sonhou isso daí, acho que ele sonhou e fez, porque não dá para você entender, não dá para você entender. Mexe, mexe, e o time leva um vareio de bola como levou do Internacional no primeiro tempo. Eu não sei, é como eu falei aqui, eu não sei se foi o Internacional que jogou tanta bola assim, ou se foi o Santos que estava dormindo em campo. O segundo tempo foi aquilo que eu falei lá do jogo contra o Ceará. Eu falei que o Internacional não era tudo isso, porque eu vi o jogo contra o Ceará, foi um jogo sofrível para poder assistir, porque o Internacional jogando com um a mais o tempo todo e ganhou 2-1 apertadinho, apertadinho. Então eu disse aqui que o Internacional não era tudo isso. E provou, porque bastou o Santos jogar um pouquinho no segundo tempo e o Internacional não aguentou. O Internacional não aguentou, apitou. E o Santos teve até chance ainda de fazer ali o segundo gol. O futebol é assim mesmo. Eu vou dar umas notas aqui, porque também não adianta ficar falando muito hoje. Amanhã a gente fala mais um pouco desse jogo e já pensando no esporte, que agora o Santos tem que vencer o esporte. Porque todo mundo venceu o esporte, por que o Santos também não vai vencer o esporte? E tem que vencer e bem, e bem. Esse negócio de entrar para fazer 1-0 e ficar sofrendo lá, não. Tem que entrar, fazer 1, 2, 3, se puder 4, 5, vai fazendo, vai fazendo. Pelo menos apaga um pouco essa impressão que os torcedores do Santos estão com esse time preguiçoso, esse time de tiriça, com preguiça de correr dentro de campo. Meu pai do céu, que coisa esses jogadores. Alegram um pouco para jogar, meu. Parece que estão tudo carregando uma pedra no pé. Que coisa. Ah, meu Deus. Vou dar a nota aqui para os jogadores, rapidinho. Eu também quero dormir, porque você está doido, você trabalha o dia todo pensando no Santos. Você chega de noite, vai assistir jogo, você dorme às vezes, acorda. Meu Deus do céu, é muita coisa. Que coisa, que coisa. O Gabriel Brazão não teve culpa no gol, viu a trave balançar 2 vezes seguida e acabou ainda fazendo umas 2 defesas lá, que poderia ser até um pouco prejudicada, mas, a favor do Internacional. Mas, para mim, ele foi bem no jogo. Uma nota 6 para o Gabriel Brazão. Agora, o Mike me deixou a desejar hoje. O Mike parece que estava jogando bola naqueles campos como a gente jogava, aquelas bolas de capotão pesada que chovia, aí a bola vinha, você ficava pensando se vai matar no peito, se vai matar no peito, aquele negócio cai. Parece que o Mike tá desse jeito, parece que tá com medo da bola, meu. Parece que tá com medo da bola. Uma nota 2 pro Mike. Agora, o Luan Pérez hoje tirou a noite para cair no chão e ver o sangue correr. Meu Deus do céu. Eu já levei uma bolada daquela na vista ali, que eu trabalhei umas 2 semanas na roça, que eu piscava de dia assim, eu via aquelas bolas grandonas assim, ó, no olho assim, ó. Pelo amor de Deus, aquilo ali deve doer, mas ali é bem tratadinho. Eu não, eu era roça mesmo, trabalhando na roça, piscando aquelas bolonas na frente, pá, no meio da cara, pelo amor de Deus. Ó, o Adonis Frias e o Luan Pérez, uma nota 4 para eles. Uma nota 4 para os dois, porque eles ficaram perdidos naquele primeiro tempo ali, pelo amor de Deus. E o Escobar, uma nota 3. O Escobar é aquela coisa, marca, mas a hora que sai para atacar é complicado. É por isso que eu reclamei dessas 2 alterações, o Mike e o Escobar, porque você vai para um jogo precisando da vitória e aí você tem 2 laterais que poderia atacar, que é principalmente o Souza pela esquerda, aí você põe o jogador só para marcar, mas quando sai para atacar,
é complicado. E aí o time vem para o abafa, talvez a sua marcação não vai refletir tudo isso para o jogador dentro de campo. O Arão hoje, para mim, foi um pouco. Quer dizer, o meio-campo do Santos, aquele meio-campo que vinha assim, até eu gostando, me deixou a desejar. Para mim, uma nota 4 para o Ilharão. Parece que ele estava meio sonolento dentro de campo. E o Vitor Hugo, hein? O Vitor Hugo está tirando o espaço do Gabriel Bom Tempo e está jogando nada no Santos e está sempre na frente do Gabriel Bom Tempo. Para mim, uma nota 2 para o Vitor Hugo. E uma nota 3 para o Zé Rafael, que parece que estava meio cochilando hoje. Parece que estava meio com sono hoje, o Zé Rafael. O Roleiser, uma nota 3 para o Roleiser. Por mais que, às vezes, tenta uma jogadinha ou outra, mas ele tava soneca também no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou ali tentando alguma coisa, correndo ali um pouquinho mais pela direita ali, mas também não foi tudo isso, não gostei muito. Uma nota 3 para o Roleiser. E o Tassiano? O Tassiano, lembra que eu falei aqui? Põe para jogar, porque senão fica o torcedor falando, e não põe o cara para jogar. Então põe o cara para jogar. Pôs hoje para jogar. Mas é o Tassiano, uma nota 3 para o Tassiano. Mas tem que jogar também, para mostrar que se tem condições ou se não tem. Porque, afinal de contas, foi contratado e a peso de ouro. Então tem que pôr para jogar. E o Robinho Júnior é aquilo que eu falei durante a semana. Não entra com o Robinho Júnior. Deixa para o segundo tempo. O Vojvoda teimou e entrou com o Robinho Júnior. Tá? Talvez satisfazer os torcedores que estão pedindo, mas eu que sempre defendo a base, quero que a base joga, mas tem que saber a hora certa de você pôr certos jogadores. Por quê? Porque você já pôs o Robinho Júnior contra o Palmeiras e é jogo pesado na casa do adversário. Não põe, deixa para o segundo tempo. Hoje a mesma coisa, lá é jogo pesado, não põe, deixa para o segundo tempo. Entrou com o menino. Resultado, saiu no intervalo. E aí já começa aquela coisa. Franzininho, não é tudo isso, é aquelas coisas. Então tem que tomar cuidado com isso. O seu Vojvoda tem que tomar cuidado com isso. Aí no intervalo ele fez as substituições. Veio o Barreal, veio o Schmidt e veio o Guilherme. Aí o Santos deu aquela agitadinha, foi onde o Santos conseguiu o gol. Para mim, o Barreal, um belo de um gol. Para mim, uma nota 6,5 para o Barreal, uma nota 6 para o Guilherme, que fez a jogada lá da esquerda, cruzou e o Barreal matou no peito, bonitinho, bateu gostosinha para o fundo do gol. Aí, para mim, uma nota 6 para um e 6,5 para o autor do gol. E o João Schmidt, que eu gostei, entrou o João Schmidt bem no jogo, é claro, de tão baixo que foi o Santos no primeiro tempo, aquele que entrasse no segundo tempo, fizesse um pouquinho melhor, ia se destacar no jogo. O caso do João Schmidt, que entrou um pouquinho melhor, e aí, para mim, uma nota 5,5. O Gabriel Bom Tempo, eu vou dar uma nota 5 para o Gabriel Bom Tempo. Eu gostei do Gabriel Bom Tempo. Quase que ele ainda saiu na cara do goleiro lá e ele pegou, talvez, não pegou tão bem ainda naquela bola, talvez ajeitadinha melhor, ele tinha tocado do outro canto para fazer o gol. E o Souza uma nota 5 também. Apesar dele ter tentado sair lá de trás jogando, o Luan Pérez deu uma tacada nele no chão, mas para mim uma nota 5 para ele. É um jogador mais especial no passe, na saída de bola, no cruzamento. É um jogador diferente. E o Vojvoda, para mim, hoje, ele aprontou com a torcida do Santos. Ele mexeu demais. Eu até falei no vídeo que eu faço aí, no shorts que eu faço da escalação, que quase que ele mexeu nele também. Vai o auxiliar para o banco e fica eu para o lado de fora. Porque ele mexeu demais no Santos de uma hora para outra. 6 substituições assim é meio que complicado. Mas ainda bem que o Santos achou esse golzinho e trouxe um empate para a Vila Belmiro. Um pontinho, que eu acredito que esse pontinho aí, ele vai dar força para o Santos aí fugir dessa segunda divisão. E olha, eu não sei se eu vou aguentar essa estradinha de terra o ano que vem, não. Meu Deus do céu, outra vez não, Santos. Deixa para quem gosta, deixa para aqueles que já foram 2 vezes, 3 vezes, deixa para esses, mas o Santos não. Não, Santos, não faça isso com a nação santista, porque senão a gente não vai aguentar, não. Meu Deus do céu, é muita buraqueira, é muito pó, é muito sofrimento ver o seu time jogando na terça, na sexta,
Ah, meu Deus do céu, não, não. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Santos 1, Internacional 1. Um pontinho para lá, um pontinho para cá. Estamos na luta para fugir da zona do rebaixamento. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.